Antes de nós começarmos a gravar, eu gostaria de agradecer profundamente ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, pela honra de estar aqui no altar, falando em nome dEle. Eu gostaria de agradecer ao meu Deus, porque hoje a minha família está aqui. Eles me fizeram uma surpresa, me deixaram mais nervosa. Meu pai, minha mãe, a minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Isso me honra muito, me deixa muito feliz, obrigada. E eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos bispos por terem confiado em minha vida, por terem depositado tamanha confiança, tamanha responsabilidade nas minhas mãos. E agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pela dedicação. Por estarem aqui, ainda que os nossos bispos não estejam, porque essa igreja já aprendeu que nesse altar é Deus quem fala. Amém? Amém. Você que já abriu a sua Bíblia, como pediu o pastor Maurício, em João 10, 27 e 28, acompanhem comigo palavras do Senhor Jesus no livro de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A nossa vida com Deus, ela está segura e garantida. O tema desta noite, obedecendo a voz profética de Deus sem medo. Eu vou repetir. Obedecendo a voz profética de Deus sem medo. Amém? Que esta palavra lhe encoraje a obedecer a voz profética do seu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, Pai amado, bendito, Deus soberano, Senhor de senhores. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, porque Tu, ó Pai, ó Jesus querido, está tão próximo. Ó Pai amado, porque eu posso te sentir a cada dia, a cada momento, a cada segundo, Senhor, do meu viver. Ó Deus, e por isso eu sei, Pai, que ao abrir dos meus lábios agora, não será mais a minha voz. Ó Pai querido, não serão mais as minhas palavras, mas será, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Ó Pai amado, por isso eu peço que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e que as Tuas ovelhas, os Teus filhos, ó Pai amado, ó Jesus querido, os Teus filhinhos amados, possam ouvir a Tua voz, que é acalentadora, que é suave, Jesus, mas que é, Senhor, uma voz de autoridade. Ó Pai amado, que cada coração, Senhor, que está aqui nesta noite, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem pela internet, todos, ó Pai, e tenham terra fértil, Pai, que a semente da Tua palavra caia em terra fértil, Senhor. Ó Jesus, eu já te agradeço pelos frutos desta noite, Senhor. Eu já te agradeço, ó Pai, pela palavra, Senhor. Ó Jesus, que edifica e que dá herança, Jesus, porque nós sabemos que sairemos daqui pessoas diferentes. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Eu te louvo em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, pastora. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados, minha família espiritual. No versículo que nós acabamos de ler, Jesus disse que as suas ovelhas seguem a sua voz. As suas ovelhas acatam o que ele diz. As suas ovelhas prestam atenção ao que ele diz. As suas ovelhas dão crédito ao que ele diz. As suas ovelhas se submetem ao que ele diz. Hoje é muito complicado em alguns ministérios se falar de voz profética e de profecia. Mas aqui nós não temos esse medo.
Aqui, nós não temos esse temor ou essa preocupação, porque nós sabemos que a única voz profética que há aqui é a voz do Senhor Jesus Cristo. A única voz profética que se ouve deste altar é a voz de Deus. Por isso, nós temos tranquilidade. E só tem essa tranquilidade quem conhece a graça de Deus. Só tem essa tranquilidade quem conhece as boas novas da graça de Deus. Muitas pessoas não têm essa paz. Muitas pessoas conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Não conseguem distinguir a voz do Deus da Bíblia. Sabe por quê? Simplesmente porque eles só estão com Deus de ouvir falar e não de com Ele andar. Aqui nessa igreja nós estamos andando com Deus, não é verdade? Você reconhece a voz profética de Deus no altar da Cristo Vive? Você reconhece a voz profética de Deus nos seus irmãos? Se você reconhece, você é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Se você reconhece, se você sabe qual é a voz profética de Deus, você jamais será enganado. Você jamais será confundido. Porque quem reconhece a voz do Pai, anda pelo caminho que Ele trilhou para nós. Amém? Essa igreja lhe dá conhecimento. Amém? E essa noite você terá conhecimento. Mateus 24:11 diz o seguinte: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que nós temos visto nas igrejas hoje em dia. Pessoas confundidas, pessoas enganadas, pessoas derrotadas. E tudo isso por quê? Porque falsos profetas sobem aos altares e falam e ensinam. Mas que tipo de ensinamentos? Ensinamentos de demônios. Vozes que não são a voz de Deus, e sim vozes demoníacas. Nos últimos cultos, Deus tem nos encorajado a crescer. Nos últimos cultos, Deus tem nos encorajado a desistir do leitinho espiritual. E uma das grandes características de uma pessoa que é madura espiritualmente é a obediência. O obediente é maduro. Aquela pessoa que não é obediente, que vive em desobediência, é porque ela não amadureceu sua fé. É porque ela não teve o seu encontro real e verdadeiro com Cristo. Por isso, ela vive tropeçando. Por isso, ela vive desobedecendo. Ela não reconhece a voz de Deus. Salmos 95:7 diz: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus está dizendo, quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Sou eu que estou falando. A palavra-chave de hoje é obediência. Repita comigo, bem forte. Obediência. Tá fraco. Obediência. Isso mesmo. Por toda a história da Bíblia Sagrada, nós vemos vários e vários versículos e exemplos de pessoas que obedeceram e também de pessoas que desobedeceram. Por toda a história da Bíblia Sagrada, você encontra exatamente caminhos que, se você segue obediente, são para crescimento, e pessoas que seguem na desobediência para a morte, perecendo. E eu gostaria de ler com você algumas dessas dezenas de versículos, só alguns, não vou ler as dezenas, de versículos, para que você entenda realmente que existem dois caminhos, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O Senhor sempre instou com o seu povo pela obediência. Ele sempre pediu aos seus filhos, me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Deuteronômio 28, 13 e 14 diz:
o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quem quer essa promessa para a sua vida? Amém? Tem uma premissa. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Amém? Vocês viram que tem uma premissa? E qual é? Obedecer. Outro versículo. Tem a continuação. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Quem desobedece está colocando outro Deus no lugar do único Deus. Quem desobedece está seguindo deuses estranhos. O desobediente não segue a Jesus, ele segue a deuses estranhos. Deuteronômio 27:10 diz: portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Deus ordena. Novamente, obedecerás. Deuteronômio 8:20. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Viram? Existem pessoas que não querem obedecer à voz de Deus. Diferentes destinos, diferentes resultados, se você obedece ou se você desobedece. Mas ainda que o Senhor tenha dito, é para obedecer, isso repetidas e repetidas vezes, algumas pessoas insistem em permanecer na desobediência. Algumas pessoas continuam errando, continuam tropeçando. E por que isso? Eu vou lhe explicar. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Andai no Espírito. Isso quer dizer que algumas pessoas não andam no Espírito. Por isso, elas satisfazem a vontade da carne. O próximo versículo diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O nosso querer espiritual, a nossa essência, ela é para obedecer a Deus. O nosso espírito, ele é propenso à obediência. O nosso espírito, ele é propenso a cumprir os mandamentos e os desígnios de Deus. Mas e a nossa carne? A nossa carne para nada aproveita. A nossa carne está cheia de desobediência. A nossa carne está cheia de mal. A nossa carne está cheia de desejos que não têm parte com Deus. Por isso que algumas pessoas, ainda que sejam da fé, ainda que sejam crentes no Senhor Jesus Cristo, elas acabam por não obedecer. Porque é uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. E se a pessoa, ela não está fundamentada na palavra, principalmente na palavra da graça de Deus, quem acaba vencendo essa luta? A carne. Por isso a pessoa desobedece. Mas cumpre a mim, cumpre a você dominar a sua carne. Você tem poder, você tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo para dominar a sua carne. Você tem poder, você tem autoridade para dizer: eu escolho obedecer a Deus. Eu escolho obedecer a Deus. Você pode dizer isso? Eu escolho obedecer a Deus. O coração de Deus se alegra quando nós realmente escolhemos obedecê-lo. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Glória a Deus. A nossa carne, ela nos dá todo apoio para nós falharmos. A nossa carne nos dá todo apoio para errarmos. Mas o nosso espírito, ele nos dá todo apoio para obedecermos. O nosso espírito nos dá todo apoio para seguirmos a voz do Senhor Jesus Cristo. Você tem duas alternativas: obedecer
ou desobedecer? Responda para você mesmo qual é aquela que você decide. Obedecer, obedecer. A sua direção certa é a obediência. Se você não obedece, você não cresce. Você não vê o agir de Deus na sua vida. Quando você vive em desobediência, você está na contramão da palavra de Deus. Nunca se esqueça, o seu destino, a sua essência é obedecer. A questão da obediência está ligada a alguns fatores. Ou você imagina que a pessoa diz assim, hoje eu vou obedecer. E de hoje em diante ela passa a obedecer, nunca mais ela erra, nunca mais ela tropeça, nunca mais ela comete enganos. De forma alguma. Existem alguns fatores que levam o Filho de Deus a obedecer. Você gostaria de saber quais são? Então é isso que nós vamos aprender essa noite. Número 1. Quem obedece a Deus é porque tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Tente fazer uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus obedecer. Jamais essa pessoa vai obedecer. Jamais essa pessoa vai se inclinar à palavra de Deus. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo de Deus. Atos 5:32 diz: Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo foi outorgado a quem? Aos que lhe obedecem, aos que obedecem a Deus. Aliás, quem é que tem o Espírito Santo de Deus? Amém. Os salvos, aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que crê com o coração, aquele que confessou com a sua boca, ele já é automaticamente selado com o Espírito Santo. Você não precisa se preocupar, ficar buscando, ficar correndo atrás do Espírito Santo. Você confessou a Jesus, você creu no Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, então você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Essa pessoa, ela consegue obedecer. Número 2. Quem obedece a Deus é porque acredita que seus guias espirituais são usados por Deus. Quem obedece a voz que ouve deste altar é porque reconhece nos seus líderes espirituais a voz de Deus. É porque sabe que essa voz que sai aqui no microfone é apenas um canal da voz de Deus. É apenas o fluir da profecia. Acompanhe comigo Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, de novo, obedecei a Deus, e é Deus quem diz para que você obedeça os vossos guias. E sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você tem que obedecer os seus líderes por qualquer motivo? Não, vocês têm que obedecer porque eles são a voz do seu Deus. Você tem que obedecer porque você reconhece a voz profética dos seus líderes. Você, internauta, se você não reconhece a voz de Deus nos seus líderes, venha para cá, porque aqui nesse altar nós reconhecemos a voz de Deus. Amém? Aqui nós sabemos que é Deus quem fala. Amém? Sabe por quê? Nós devemos obedecer aos nossos líderes, porque eles são usados para nos ensinar o caminho da obediência. São eles quem nos guiam. Ou você pensa que a voz profética de Deus, ela vem do além. Ela acontece assim: Filho, eu sou o seu Deus. Eu ia sair correndo.
Eu sairia correndo, morreria de medo. Acho que Deus vai chegar lá, você está dormindo, está lá no seu cobertorzinho. Filho, é esse caminho aqui, filho. Que medo. Não, Deus usa homens e mulheres. Deus usa pessoas que estão comprometidas com a sua palavra. Deus usa pessoas que vivem o verdadeiro cristianismo para te ensinar, para te guiar, para que você realmente trilhe o caminho da obediência. Mas tem gente que pensa que Deus, a voz profética de Deus, está na astrologia. Tem gente que consulta jornalzinho todo dia, ministra Renata. Tem gente que fica olhando, será que esse signo combina com aquele? Deus não fala através disso. Deus não fala através de tarô, de búzios, quiromancia e esse monte de ia. Deus não fala através disso. Deus fala através de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra. Deus fala através de pessoas que vivem o evangelho da graça de Deus. É isso que você vê aqui. Homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Número 3. Quem obedece a Deus é porque decidiu viver por fé. É uma decisão viver por fé. Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Obediência por fé. Então você obedece porque você tem fé. Enquanto você não decide, meu irmão, enquanto você não toma posição, você não ouve a voz de Deus. Você não consegue distinguir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você vai fazendo natural. Porque você não olha que existem algumas coisas que elas precisam do sobrenatural de Deus. E é o que você faz. A palavra do altar te orienta a não fazer negócios ilícitos. Aí você sai daqui, segunda-feira, e vai a um agiota. A palavra de Deus te diz, não adultere. Aí muitas pessoas, não, eu não estou adulterando, eu só estou olhando sites proibidos na internet. Isso também é adultério. Isso também é errado. E por que algumas pessoas ainda fazem isso? Porque a carne está vencendo a luta. E por que está vencendo? Porque essa pessoa ainda não decidiu. E essa pessoa ela precisa decidir. Só quem decide viver por fé obedece às orientações que vêm do altar. Amém? Amém. Eu estou lhe mostrando aqui fatores que levam a vida de obediência. Isso é muito importante para a sua vida. Número 4. Quem obedece é porque é legítimo filho de Deus, salvo e convertido. Existem filhos de Deus que ainda não estão convertidos. Tem alguns bem convencidos, mas convertidos não. Mas quem obedece é porque é salvo e convertido. É um legítimo filho de Deus. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, quem aqui é filho da obediência? Amém. Amém. Os filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós não somos mais ignorantes. Nós recebemos comida sólida deste altar. Nós não somos ignorantes. Ninguém aqui pode dizer, eu não sabia. Nós sabemos e muito bem. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
O teu Deus é santo. Então você tem que ser santo porque você é a imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Você é um embaixador de Cristo. Então você tem a responsabilidade diante de Deus de ser cada dia mais parecido com ele. Você tem a responsabilidade diante deste mundo de ser parecido com o teu Deus, para que você não seja contado com eles. Para que você não seja olhado na rua, lá vai mais um. Não, lá vai um crente, convertido, salvo, eleito, da graça de Deus, que conhece o Senhor, que o obedece. Amém? É assim que as pessoas têm que nos conhecer. Filhos da obediência, obedecem. Número 5. Quem obedece é porque tem a mente voltada para a palavra de Deus. Pois é, existem pessoas que, apesar de estarem sentadas nos bancos das igrejas, elas estão com o pensamento flutuando. Elas estão pensando em tudo, menos na palavra de Deus. Elas estão pensando em tudo, na conta, no vermelho, estão pensando no carro que não conseguiram arrumar, elas estão pensando na morte da bezerra. Assim que minha mãe fala. Mas não é isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui oferecendo a Deus o nosso culto racional. Então isso envolve a nossa mente. Então isso envolve os nossos sentimentos. Isso envolve toda a nossa conduta, toda a nossa postura. Existem pessoas que não dão razão à palavra de Deus. Você só consegue dominar a sua carne quando você tem a palavra de Deus enraizada no seu coração. 2 Coríntios 10:3 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém. Então, você pode levar cativo o seu pensamento. O que é levar cativo o pensamento? É alinhar, é prender os seus pensamentos num único foco. E o nosso foco é Jesus Cristo. É a sua palavra. É a palavra de graça predestinada de sabedoria. A força da carne não pode mais te dominar. Você quer um apoio para desobedecer a Deus? Eu já disse aqui, confie na sua carne. Mas se você quer um apoio para ser cada dia mais fortalecido ao obedecer o teu Deus, confie no teu Espírito que é perfeito e leve cativo o seu pensamento à obediência do Senhor Jesus. Número 6. Quem obedece é porque tem temor e não quer falhar ou ser ingrato para com Deus. Tem muita gente ingrata. Tem muita gente sem temor. Quem vive ao Deus dará, simplesmente não quer obedecer a Deus. Quem não tem temor, reverência na casa de Deus, não está preocupado com Deus, com o sangue que Ele verteu na cruz para nos salvar. Isso é ingratidão. Ingratidão dói muito. Ingratidão fere o nosso coração. Nós devemos ser gratos com as pessoas, mas nós devemos ser gratos, acima de tudo, com aquele que morreu para nos salvar. Tem gente que, quando ouve que a salvação não se perde, que nós somos predestinados, que não existe livre-arbítrio, sabe o que as pessoas dizem? Então eu posso sair errando, posso sair pecando, eu não vou para o inferno mesmo. A salvação não se perde, então eu não vou para o inferno. Que mente derrotada. Que horrível ouvir isso. Quem tem temor no coração não quer errar. Quem tem temor no coração quer viver em obediência. Quem tem temor no coração quer louvar a Deus com tudo que tem, com tudo que é. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem tem temor a Deus vive em obediência. Ainda que caia, não fica prostrado. Se arrepende rapidinho e acerta o passo. Isso é temor.
Isso é ser grato a Deus. Isso é ser um crente verdadeiro, um crente fiel, um crente da graça de Deus. Um crente que não gosta de desobedecer ao seu pai. 2 Coríntios 2:9. Foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Não é só em uma coisa, não é só de domingo, não é só nos cultos do Fundamento Caris, não é só em culto de ceia. Você tem que ser obediente em tudo, todos os dias, a toda hora, a todo momento. Amém? Amém. Ninguém consegue ser perfeito. Nós temos defeitos, nós temos sim alguns erros, mas nós podemos melhorar a cada dia. Lembre-se o que eu falei agora há pouco. Nós temos que ser cada dia mais parecidos com Cristo. Cada dia mais parecidos com Cristo. O próprio Deus, quando Ele se manifestou em forma humana, quando Jesus veio a essa terra, Ele também passou por esse fator de obedeço ou não obedeço. Porque Ele foi tentado com todas as tentações que você tem, que você tem, que você tem, que eu tenho, Ele também foi tentado. E lá, vocês se lembram quando Ele foi para o Getsemane? Estava ali orando e Ele foi tentado pela desobediência. E Ele disse assim: se possível, afasta de mim esse cálice. Ele poderia ali, mesmo sabendo que o propósito dele era vir, morrer e ressuscitar, ele poderia ali ter desistido de tudo. Ele poderia ter desobedecido às profecias acerca dele mesmo. Mas ele não fez isso. Ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. A tua vontade e não a minha. Que nós possamos todos os dias dizer isso. Filipenses 2, 7, 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Existe a tentação da desobediência, mas você pode vencê-la, porque Cristo venceu. Cristo quis desistir, mas Ele não desistiu. Então você também pode não desistir. Você também tem a opção de obedecer e dizer: eu vou em frente. Ainda que você esteja passando por uma grande dor. Ainda que você esteja sendo provado em todos os detalhes da sua vida. Ainda que em meio às lágrimas, dor, sofrimento, angústia, você tem que obedecer. É possível obedecer. Cristo ali, Ele estava numa angústia, numa dor de espírito, de alma tão grande, que se Ele tivesse dito: não, eu não consigo fazer, seria até aceitável, até razoável. Mas Ele foi às últimas consequências por você. Então você também tem que ir até as últimas consequências por Deus. Sabe por que tudo deu certo na vida do Senhor Jesus? Porque havia uma profecia na vida dele, uma voz profética que falou de Cristo, que preconizou o que aconteceria. E ele deu ouvidos a essa voz, e ele foi até o fim. Há uma voz profética falando a tua vida. A voz profética de Deus. Não tenha medo de obedecer. Não tenha medo, ainda que o mundo seja contrário, ainda que tudo pareça distante, não tema, obedeça. Porque você não está aqui ouvindo palavras de persuasão humana. Você não está aqui ouvindo lendas da carochinha. Você não está aqui sendo pastoreado por homens e mulheres gananciosos. Você não está aqui ouvindo falsas promessas para a sua vida. Você está ouvindo, eu lhe asseguro, a voz profética de Deus. Há recompensas para quem obedece à voz de Deus. Ouça, obedeça sem medo. Essa igreja é uma igreja de crentes fiéis, de crentes obedientes. E quem é obediente, quem é fiel, se torna um crente especial. Porque crente todo mundo é. Mas você se torna um crente especial.
Nós vemos na Bíblia que fala-se muito em muitos crentes, no povo de Deus, mas alguns nomes, eles são citados. Alguns nomes, eles recebem destaque. E dentre esses nomes, eu gostaria de falar de Abraão. Abraão era um crente especial. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Isaías 41:8. Veja como Deus chama Abraão. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. O obediente é chamado por Deus de amigo. Deus fez menção de uma forma especial a Abraão, porque ele foi obediente. Nós estamos aqui gastando esse tempo para que você adquira obediência na sua vida. Gênesis 22 diz: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Aqui a Bíblia está relatando um período muito difícil na vida de Abraão. É quando Deus lhe pede seu único filho. Imagina a dor que esse pai sentiu. Era o filho da promessa e Deus estava ali pedindo a vida desse filho. Abraão simplesmente, vamos ler? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Ele foi obediente e Deus proveu. Eu imagino o filho dele, Isaac, subindo dizendo: pai, onde está? Eu quero saber. Imagina, ele devia estar muito curioso. Se eu fosse eu, ia querer saber onde estava, que cor que era, o tamanho, quanto pesava, tudo. Ele também deveria. Ainda assim, o pai foi obediente e disse: Deus proverá. Meu amado irmão, o que Deus está te pedindo hoje? Qual é o teu Isaac? Dê. Siga o caminho que Deus está dizendo para você seguir. Faça o que Ele está dizendo para você fazer. Largue o que Ele está dizendo para você largar. Ame mais a Deus, obedeça a voz profética. Ame mais a Deus do que isso que está nas suas mãos. Há uma resposta de Deus à nossa obediência. A resposta de Deus à obediência de Abraão foi fazer com que ele permanecesse com seu filho. Então há um retorno, há uma colheita, há uma bênção, há vitórias, há galardão para quem obedece a Deus. Deus não fica indiferente aos seus filhos quando eles são obedientes. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus está galardoando a vida daqueles que obedecem. Enquanto você está aqui sentado, Deus está fazendo aquilo que você não pode fazer. Não duvide, obedeça. Não questione, obedeça. Não tenha medo, obedeça. Não discuta, obedeça. Não é a nossa palavra aqui. Não faça mais aquilo que Deus disse para você não fazer. Não carregues apenas o título de cristão. Você tem que ser um cristão de fato e de verdade. Amém? Um outro exemplo disso foi Noé. Gênesis 6, 8 e 9 diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Eu queria que as pessoas me conhecessem dessa forma também. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Você quer isso para a sua vida? Então obedeça. Noé andava com Deus. Ande com Deus e obedeça a sua voz. Amado de Deus, a voz profética de Deus hoje está dizendo para você: obedeça. Ainda que a medicina tenha dito que não há cura, obedeça e você verá a cura. Ainda que o câncer tenha tomado todo o teu corpo, Deus me mostra que tem alguém assim.
lá na internet nos assistindo. Creia, se Deus disse, Ele vai cumprir. Porque a voz profética, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre aquilo que ela foi designada a cumprir. Deus está dizendo que não é o fim da linha para você. Deus está dizendo, volte, reconsidere, não abandone o seu lar. Não abandone o seu lar. Volte, obedeça a voz de Deus. Deus te fez uma promessa. Não é tarde, renove os seus votos. Volte, peça perdão, não se envergonhe, não adultere, não macule o seu leito, não perca a sua pureza, não vale a pena. Obedeça a voz de Deus, obedeça. Ainda que você esteja no prejuízo, ainda que tudo esteja dando errado, que você esteja sozinho, se Deus te fez uma promessa, obedeça. Creia, obedeça. Se Deus disse para você, pare com isso. Se você começou há pouco tempo, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer se eu desistir agora? Deus está dizendo, se não é para você, deixe. Se está te fazendo mal, deixe. Mas parece tão bom, é tão doce, eu queria tanto. Se Deus está te dizendo, não é não. Obedeça, obedeça, obedeça. Porque há colheita. Porque há colheita. E você vai ser galardoado em vida. Jovem da graça de Deus, deixa aquilo que Deus está dizendo para deixar. Deixa. Ainda que todos olhem para você e digam, mas como você é bobo. Não tem problema. Deixem. Deixem, porque há recompensa. Há recompensa. A vergonha do mundo não interessa. Há recompensa. Há recompensa. Ainda que todo mundo te aponte, ainda que todo mundo fale, não tem problema. Deixa. Deus te coloca pessoas aqui para te apoiarem, para dizer, você não vai fazer mais? Eu te apoio, eu estou junto com você. Eu cresço junto com você. Amém? Noé, ele ouviu uma promessa de Deus que dizia o seguinte, vai chover, vai haver um dilúvio sobre a terra. E não chovia. E os anos foram passando e não chovia. As coisas foram acontecendo e não chovia. Mesmo assim, esse homem construiu uma arca. Esse homem creu na promessa de Deus. Esse homem foi em frente. Ele obedeceu à voz profética do Senhor. E um dia choveu. Eu tenho algo a dizer esta noite como voz profética do Senhor. Deus mandará a chuva. Deus mandará a chuva da provisão financeira. Deus mandará chuva nos teus sentimentos. Deus mandará chuva no teu casamento. Deus mandará chuva na tua escola. Deus mandará chuva na tua saúde. Deus mandará chuva na sua vida. Deus mandará chuva, porque você está protegido. Essa noite é o escape de Deus para a sua vida. Essa noite é a chance que você tem de mudar a história da sua vida. Ande com Deus como andou Abraão. Ande com Deus como andou Noé e tantos outros. Obedeça a voz profética de Deus sem medo. Assim seja, porque assim disse a voz profética do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. 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 Prepara porque vai chover. Vai chover na vida de vocês, jovens. Vai chover porque é obediência. Vai chover porque é obediência. O que nós vimos ontem aqui foi só o começo. Há uma promessa nas nossas vidas, amém? Amém. Pastor Maurício. Amém. Enquanto o pastor Maurício vem aqui,
Vá pensando, está chovendo, já começou a chover. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quero chamar o louvor para o nosso altar, nós vamos orar, porque tudo o que Deus tem prometido através desse altar vai se cumprir. Amém? Vai chover em abundância nas nossas vidas. Na vida do obediente vai chover, porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, pela tua palavra, Jesus, que fala aos nossos corações, Pai, é a verdade, Jesus, os seus propósitos, Pai, não serão frustrados para com as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua filha, Jesus, obrigado por usá-la, Jesus, essa palavra maravilhosa, Senhor, que vem edificar as nossas vidas, que vem fortalecer, que vem dar vida, que vem renovar a esperança, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Pai, porque às vezes a nossa carne, Jesus, fica abatida, Senhor, mas nada como a tua palavra que renova, Jesus, que fortalece, Senhor, a tua palavra que dá força ao cansado, que multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Eu sei que nós somos chamados para obediência, Pai. Oh, Senhor, obedecer acima de tudo, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, Pai. No teu nome, Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por esse banquete, Senhor. Oh, Deus, pelas esperanças renovadas, Jesus. E nós queremos, Senhor, continuar no nosso caminhar, Pai, obedecendo a Ti, Jesus, nos lembrando, Pai, da Tua palavra, Jesus, nos lembrando de todo o exemplo que o Senhor tem nos colocado, Pai, que nós possamos subjugar a nossa carne, levar cativos os nossos pensamentos em obediência a Ti, Pai. É o que nós queremos fazer, Pai, porque obedecer é melhor do que qualquer coisa para Ti, Pai. Obrigado no Teu santo nome, Senhor. E que a graça, que a graça bendita, que a graça maravilhosa, que a graça que é melhor do que a vida, seja com todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus. Aleluia. Se você quiser ficar conosco, ainda é cedo. Se você já for embora, vá em paz e depois vire para quem está do seu lado e diga: vamos obedecer ao Senhor. Amém? Internauta da graça, vamos obedecer ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Você já pode ouvir o som da abundante chuva? Eu já posso ouvir. Comece a agradecer ao Senhor. Em lugares muito secos, em terras isoladas, não existe esperança, não escuta a tua palavra. Muitos lares destruídos, casamentos acabados, existe tanta violência e tanta gente abandonada. Já posso ouvir o som de abundante chuva. 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 Em lugares muito secos, em terras isoladas, não existe esperança, não escuta a palavra. Muitos lares destruídos, casamentos acabados, não existe violência e tanta gente abandonada. Já posso ouvir o som
Deus vai derramar uma chuva na sua vida. Creia, hoje pode ser o dia do seu milagre. Levante suas mãos. Peça ao Todo-Poderoso a chuva que você precisa. Ele vai derramar. Chuva, chuva, chuva. Chuva, chuva, chuva. Chuva, chuva. Recebe aí, jovens, a chuva. Chuva, chuva, 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 chuva. Já posso ouvir o som de abundante 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 chuva. Faz um barulho santo, você que recebeu a chuva. Aleluia. Obedientes, recebam a chuva de Deus. Aleluia, boa noite a todos. Até amanhã na oração e confissão. Boa noite, internautas.